né, numa parte aqui, após o projeto, ela colocou o que as crianças sistematizaram de conhecimentos, né? Esse projeto, os mais, então, uma coisa, didaticamente falando, essa atividade de organizar a quantidade de saquinhos com o valor, né? Ela pode ser uma atividade permanente, assim, variando a forma, né? Então, sempre, o que está ali? A ordenação. Então, o que eu posso trabalhar a ordenação na minha aula? Uma atividade como aquela. Aqui, no projeto, ela também vai trabalhar com a ordenação, só que o projeto tem uma característica diferente, que aqui eles produziram um livro. Então, o projeto, ele tem um objeto, alguma coisa, um produto a ser criado, né, diferente de uma atividade como aquela. Então, olha aqui, a professora, então, esse projeto pode nascer de uma necessidade que a gente, enquanto professora, percebe na turma, que foi o caso aqui dessa professora, que observou que a turma gostava de fazer comparações de atributos físicos, e as crianças também colecionam, né? Tem umas cartinhas, um jogo, que eu esqueci o nome agora, quem puder me ajudar aí no chat, que as crianças têm umas cartinhas que brincam de comparação, né? Tem o nome desse jogo. E aí ela pôs a atividades sequenciadas, isso mesmo, Luciana, obrigada. Sem produto. O jogo de memória, Cláudia, não é o jogo de memória, não. Tem um jogo que as crianças ficam comparando, que tem, assim, o peso, o tamanho, a altura de certas coisas. Eu sempre pensei que a sobra de um resultado dificultaria a resolução dos problemas pelos alunos. Não via pelo lado de estimular a busca por outras formas de encontrar a solução. É o trunfo, isso mesmo, Luciana, é o super trunfo. Isso mesmo, obrigado. De carros, de aviões, os alunos, né, as crianças gostam desse super trunfo, então, que relaciona esses atributos também. Aí, ela esclareceu o que significava os recordes, organizou uma lista do que seria pesquisado e começou a coletar dados da própria sala. Então, a Luciane está colocando que tem vários trunfos na sala. Realmente possibilita a trabalhar com esses eixos da matemática, de ordenar, de comparar, de ler os números, né? E o projeto, ele tem também um tempo para ser proposto para as crianças. Me explique sobre esses trunfos. Luciane, você quer disponibilizar seu áudio e o vídeo para explicar aqui, que fica melhor. Da turma da Mônica é bem para iniciante. Eu não conheço da turma da Mônica. Eu conheço dos outros carros que eram que os meus filhos brincavam. Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Tá. Então, Super Trunfo é realmente um jogo antigo, eu brincava na infância, só que ele só tinha de carro, moto, helicóptero, era mais meios de transporte. Aí, em cada carta, tem várias características do objeto, né? Por exemplo, de carros. Aí tem peso, tamanho, modelo, centímetros, comprimento, tem várias medidas em cada carta do seu carro. Por exemplo, do Jaguar, da BMW, do Porsche, enfim. São muitas cartas. A gente distribui o número de cartas pelos participantes. Na sala de aula, eu proponho sempre que eles joguem em 4. Aí distribui aquele bolo de cartas pelos 4. E decide quem começa. Então, por exemplo, a minha primeira carta é o Porsche. Aí eu falo, o meu maior número é peso, por exemplo. Aí eu escolho o peso. Então, todos os participantes têm que falar o peso do carro que está na frente do seu bolinho de cartas. Aquele que tiver o maior peso, que foi a variável decidida naquele momento, ganha.
Então, ganha as cartas de todos os participantes. Então, põe atrás do seu bolinho e continua. Como ele ganhou, ele pede de novo. Então, ele quer velocidade, por exemplo. O Porsche, 270 km por hora. Aí outra criança tem 110, outra tem 150. Então, eles comparam e sempre o maior ganha. O legal é que eles lidam com vários números que às vezes não conhecem. Então, na hora do jogo, desse jogo, eles se dividem de 4 em 4 e eu fico passeando para dar aquele suporte. Lu, esse não é o maior, esse não é menor, ele está dizendo que ele ganhou. Que às vezes tem número com vírgula, né? Que o legal é que o conhecimento não é controlado, acontece ali do jeito que tem que ser. E o da Turma da Mônica é legal porque ele tem os números pequenininhos, então tem altura, mas aí é a altura de gente, né? Então é 1 metro e pouquinho, aí tem cintura, é centímetros, então tem uns numerozinhos menores, e aí, por exemplo, para um primeiro ano, para uma educação infantil, eles já conseguem jogar bem o da Turma da Mônica com autonomia, me chama um pouco. Mas quando estão jogando esses que são um pouco mais complexos, né? Tem de Pokémon, tem de dinossauro que eles amam, tem de cobras, tem de tudo que você possa imaginar. Vem de rap normalmente. E as crianças gostam de fazer essas comparações, né? E o legal é que eles não percebem que estão trabalhando, eles pensam que estão brincando, mas eles estão trabalhando, né? Ô, Vânia, eu ia falar isso, tem super trunfo de tudo, gente. Tem super trunfo. A minha filha tinha super trunfo de princesas, desses desenhos animados, backyardigans, por aí vai. Então tem super trunfo de tudo. E é bem como as meninas disseram. O super trunfo, o infantil, esse de princesas, de desenho animado, eles são mais voltados mesmo para a educação infantil e ali primeiro até os 6 anos. E outra coisa importante que a Luciana falou, essa questão de quando ele pega o super trunfo, o grande, o de carros, por exemplo, ou de dinossauro, ele já tem acesso a esses números que são diferentes, né? Os números que têm vírgula, os números que são muito grandes. Então, é bem importante mesmo, é bem bacana esse trabalho com o super trunfo também. Eu usei muito e é muito divertido para eles, porque eles realmente não percebem que estão trabalhando, fazendo e realizando hipóteses, quando na verdade estão fazendo isso, né? Mas por meio da brincadeira. Então, e quando a gente limita, gente, só o trabalho de 0 a 10, a gente não proporciona que eles acionem essas hipóteses, porque aí não tem como pensar se com 2 algarismos, 3 algarismos, e a criança vivencia isso no seu cotidiano. E ela está elaborando hipótese. A gente que fica cerceando na sala e fala, não, você só pode ver até 10. Mais de 10 você não pode. Como se o conhecimento fosse hoje cerceado, né? Olha, hoje eu, com esse slide, estou toda atrapalhada, porque eles mudaram a forma, né? É interessante a gente, né? Quando muda alguma questão, a gente, para pegar, mas é muito melhor dessa forma. A Luciane, cada vez compro um e vou colecionando para aumentar a variedade. Não é caro. Estamos aprendendo no mundo virtual. Pois é, Luciane. E cada dia, eu aprendo nessas plataformas. Então, comparar alturas, que foi o que ela pediu, e a gente precisa ter esses portadores numéricos, ó, a fita métrica na sala, essas tabelas numéricas, para que, ao fazer essas comparações, eles podem ter esses recursos para apoiarem nas suas hipóteses, mesmo não sabendo nomear esses 1,19 m, mesmo eles não sabendo fazer a nomeação ou identificar algum desses números. Então, ordenar o número e pensar sobre a magnitude é um problema e objeto de aprendizagem para a criança, que isso é que é o bacana nessa atividade que a gente propõe para elas, né? E esse projeto de recordes. Quando a criança é levada a argumentar por que
1,20 m é maior do que 1,19 m, né, enriquece a conceitualização sobre o objeto de aprendizagem aqui, que no caso é o sistema de numeração decimal. E ela vai formular novas perguntas, e a gente aprende formulando perguntas, né? E ontem teve uma live da Amped sobre o Paulo Freire, e ele tem um livro, né, sobre perguntas, né, a pedagogia da pergunta, e hoje em dia a gente esqueceu dessas questões, né, e quem está no mestrado e doutorado, que a gente fica, qual a sua pergunta, qual a sua questão, e que a gente fica um tempo para elaborar essa pergunta, porque a gente foi treinado a vida inteira a dar resposta, e nessa forma de trabalhar aqui, a gente é levado constantemente a levantar questões. Mas por que você acha que 1,20 m é maior do que 1,19 m? Como que você pensou? E a criança é levada a se questionar e a levantar questão para o outro. Aqui também, gente, eu fiz uma sequência das atividades. Ela iniciou pela altura dos alunos, eles compararam e ordenaram essas medidas, socializaram, ela foi colocando outros desafios e ordenou de novo a altura das crianças. E aí, ela coloca aqui no texto as hipóteses. Isso a gente pode colocar na sala para as crianças, né? O que a gente descobriu ao longo desse projeto, ou ao longo dessas sequências didáticas que a gente fez, né? Aí as crianças construíram a seguinte hipótese: quando a gente conta, o número menor vem primeiro, o número que vem depois é o maior, que é uma das formas que elas justificam por que 40 é menor do que 85, mesmo não sabendo nomear o 40 e o 85. Fabiana colocou aqui, esse curso está me deixando com muita vontade de pegar uma turminha de educação infantil dos anos iniciais. Olha, que saudade que a gente tem da sala de aula, né, Fabiana? Eu também estou com saudade dessa coisa presencial, sim, e de estar junto com as crianças. Aqui o primeiro é que manda, que quando tem lá 40 e 45, não, 40 e 45 não é um bom exemplo. 80 e 40, qual é o maior? O primeiro é que manda. Então, tem mesmos 80 e 40, o primeiro é que manda. Luciana, eu também estou morrendo de saudade das minhas alunas do curso de pedagogia. Outra hipótese, quando o número tem mais números, ele é maior, né? Por exemplo, 113 e 95. Ele é maior porque tem 3 algarismos que eles vão construindo. Agora, na pesquisa da Adélia Lerner, teve uma criança que, aqui nesse capítulo aqui, bem interessante, ele justificou assim, ele fez, e elas colocaram que foi poucas crianças que pensaram assim, né? Não pela quantidade de algarismos, mas eles somaram, né? 113, 1 mais 1 e 3, 5, estava comparando 113 e 89. E aí eles falaram, não, 89 é maior porque a soma dos algarismos é maior. Então, nessa pesquisa, elas falaram que foram poucas as crianças que pensaram dessa forma. A maioria pensa como essas crianças aqui da sala, que a Priscila registra nesse texto essas hipóteses. Eu não sei se vocês já trabalharam com essas hipóteses de ordenar e
construir com as crianças essas hipóteses na sala. Aqui, outra hipótese. Se o primeiro número for igual, olhamos o segundo para saber qual o maior. É o caso de 85 e 83. Então, 85, o 8, e 83, o 8. Então, os dois são iguais. Aí, eu tenho que ir para o segundo. A Fabiana colocou aqui, como precisamos da observação para prosseguir e as atividades remotas não nos dão este retorno. É muito complicado mesmo a gente trabalhar nessa perspectiva sem estar observando, né? E sem estar acompanhando essa construção, essas perguntas. Verdade, Fábio. Eu queria aproveitar. As professoras não desistem. Eu queria falar sobre, pegar esse gancho aí da Fabiana, porque como eu acompanho muitos professores, né, Brasil afora aí, por exemplo, foi terça-feira, eu estava com um grupo de Pernambuco, e as professoras me dando alguns relatos, alguns retornos, de como elas têm feito isso, sabe, Fabiana? Então, elas usam muito, quando tem os encontros síncronos, elas usam esse momento no chat. Então, ela pede para ele no chat o que eles pensaram para dizer que aquele número é maior. Teve uma outra professora que falou que faz no grupo de WhatsApp, que as crianças têm que mandar um áudio dizendo por que elas acham que, por exemplo, o 85 é maior que o 80, ou quem é mais, 83 ou 85. Aí eles têm que mandar um áudio explicando. Claro que nada, eu digo isso desde o dia 18 de março, eu digo nada, absolutamente nada substitui a presença. Ela é insubstituível. Estou achando bacana de ver como os professores estão tentando encontrar caminhos, né? Então, por exemplo, uma professora lá de Pernambuco está numa rede que é muito no interior e que os alunos não tem como fazer encontro síncrono. Eles não têm encontro síncrono. Só as crianças buscam material na escola e tem um grupo de WhatsApp. Já o pessoal que está no Recife, que já é capital, já tem um acesso melhor. Então, os alunos usam plataforma, por exemplo, para fazer encontros síncronos, mas mesmo assim, não são na mesma quantidade de tempo que a gente tem quando está presente, né? E aí, elas relataram isso. Duas professoras me relataram isso na terça-feira. Uma usando o chat da própria plataforma, quando tem, e essa professora que é do Agreste, que é interior de Pernambuco, eles o grupo de WhatsApp. E as crianças têm que mandar áudio explicando como pensaram, né? Quais foram as suas hipóteses em relação a essa comparação. Então, a gente precisa ir encontrando caminhos, né? Para não parar. E, como a Vânia falou, os professores não estão desistindo das crianças. Está muito bonito de ver, né, o processo. Está sendo custoso, né? É muito custoso, muito trabalhoso, está deixando a gente sem energia. Mas eu acho que encontros como esse aqui, parece que a gente parece que botou o pluguinho na tomada para carregar, e a gente sai carregado. Aí durante a semana a gente gasta energia, aí na outra semana a gente se encontra, ou aqui, ou com vocês com os alunos, enfim, a gente vai carregando dessa forma, né? Mas é isso, era só para pegar esse gancho da Fabiana, que eu achei bem importante trazer essa... Olha aqui, Fernanda, aqui a Fabiana colocando, né? Eu sou da rede pública, mas os alunos e as famílias são muito apáticos, não participam. Já fiz grupos, vídeos, mas de 3 turmas, apenas 4 se interessam para entrar. Mesmo assim, não participam, é angustiante. Fabiana. Quando a gente... até a troca do olho no olho aqui também é difícil para a gente, né? Eu não estou vendo vocês, que é uma questão que a gente também, enquanto professora, precisa, né? Então, essas plataformas que a gente não tem esse olho no olho é muito difícil. A Viviane é realmente muito desafiador na aula remota de matemática. Da Alice, dessa semana, a professora jogou dama com eles. Eles gostaram. Luciane, eu também. Ocorre o mesmo comigo. Os pais dizem que não vale a pena. Aí é difícil, mas... Então, gente,
que eu comento, é que as pessoas têm a perspectiva de que eu aprendo para passar de ano, eu não aprendo para mim. Eu acho que a gente tem que desconstruir essa ideia com os pais primeiro, quando é educação infantil, ensino fundamental, né? Que as crianças que trabalham nessa perspectiva de projetos, nessa perspectiva problematizadora, né, que a gente tem como princípio, elas percebem que elas estão aprendendo para elas, não é para tirar nota, não é, né? E se vocês perceberem, muita gente fala assim, eu estou fazendo o trabalho da Vânia, da Fernanda, do curso. Não, eu estou fazendo trabalho meu, para a minha autoformação. Então, a gente tem que mudar essa perspectiva. E quem precisa isso é muito fazer... forte, né, Vânia? Isso é muito forte. Eu estou vivendo isso com o meu filho, que ele agora, quando eu mudei aqui para Florianópolis, eu botei ele numa escola que trabalha com projetos, uma escola na perspectiva da Escola da Ponte. Então, é uma escola multisseriada. As crianças se agrupam por projetos e não por turma. E ele está encantado, só que ele está conflitando algumas coisas. Por exemplo, veio uma mensagem essa semana dizendo que termina o projeto desse período e vai começar um novo, que é para eles pesquisarem os temas que eles têm interesse. E veio, Vânia, eu vou te mandar o formulário, Vânia, você vai ficar encantada. O formulário para eles preencherem, assim, qual é o assunto que você quer? Aí ele falou, eu quero falar de animais pré-históricos, tá? Fase do dinossauro. aí vem assim, que perguntas você pretende responder nessa sua pesquisa? Aí ele, como assim perguntas? Eu falei, o que você quer saber? Aí ele começou. Aí, Vânia, ele se empolgou, gente, e começou a fazer um monte de perguntas. Eu quero botar quanto mais perguntas eu fizer, porque tem uma assembleia para definir os temas. Os 5 mais votados serão os temas escolhidos. Então, para ele é difícil. Ele fala assim, mas eu que vou escolher o que eu vou estudar? A professora não manda nessa escola? Quem manda é a gente? Olha a visão que ele criou de escola, gente. Ele acha que ele tem que... É como você falou, Vânia. Ele com 9 anos, ele acredita que ele faz as coisas na escola para a professora, não para ele. Sim. Isso é muito forte, porque é muito cedo. A gente, né? Eu falo, eu com 46 anos pensar isso, ok, porque eu estou num processo muito longo, mas ele tem 9. E as crianças, né, quando elas entram numa outra perspectiva, em que elas são provocadas e incentivadas a pensar sobre aquilo que elas vão aprender, é claro que elas vão alinhavando a matemática, a história, a geografia nesses projetos, mas a essência dele é o tema. Mas esse comentário dele, eu falei assim, gente, ele falou assim, então é a gente que manda na escola, não é a professora? Não é a professora? Não, meu filho, a professora ajuda vocês a aprenderem, mas é um tema que vocês vão decidir juntos, e aí vai ter uma assembleia no dia 23, com todos os alunos do 2º ao 5º ano, para que eles escolham os temas. Mas é muito sério isso, Vânia, essa questão dessa condição de aprender para o outro e não para mim, isso é muito forte. A gente precisa cuidar. E aí você está colocando assembleia. A gente não gosta de assembleia nem de condomínio, né? A gente não participa da coletividade nem do condomínio. Então, eu vou lá votar, porque é obrigado. Então, assim, nesse tipo de trabalho, a gente discute a ideia, e não, né, quando a criança fala, o primeiro, eu vou olhar o primeiro e o segundo para ver e comparar, eu estou discutindo ideias, que é difícil hoje em dia, porque a gente fala da pessoa, se a pessoa é do partido A, ou do partido B, ou da religião A, ou da religião B, a gente desmerece a pessoa e não discute as ideias. E olha que bacana essa proposta, que a gente está discutindo ideias. Então, eu posso discordar da sua ideia e continuar sendo seu amigo, né? Então, essa questão é diferente. A questão do projeto, se a gente for ver a sequência de um projeto, é uma sequência de pesquisa, gente. Por quê? Como a Fernanda colocou, eles vão levantar questões que eu quero saber. O que é uma pesquisa no mestrado e doutorado, ou uma pesquisa da vida? É uma questão que me incomoda, que
não foi pesquisada. Então, no projeto lá com as crianças, sobre dinossauro ou qualquer outro tema, é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo. Porque aí a gente vai coletar dados, a gente vai buscar informações, como a professora que fez nesse projeto de quem é o maior aqui, ó. Ela propôs o projeto, esclareceu o que significava e eles foram ver o que iam pesquisar sobre isso. E tem uma parte de sistematização, de construir o livro. Então, o projeto no mestrado, no doutorado, de pesquisa, ou vocês, enquanto pesquisadora da prática de vocês, também é isso. Qual é? Por que esse aluno não está avançando? Isso é uma questão que a gente tem constantemente na prática. E aí eu vou pesquisar a minha própria prática. Será que são as intervenções? Que tipo de intervenção eu estou fazendo com aquela criança? Que tipo de atividade que eu estou fazendo? Então, isso com os projetos nas aulas de matemática ou de ciência, a gente está trabalhando isso. E aqui, a gente discute questões que são referentes ao objeto que a gente quer ensinar, né? Então, por isso que fazer projetos, ou a escola organizada através de projetos, e ciências, história, porque a gente vai trabalhar com o conceito histórico, de tempo histórico. De ciência, qual é o conceito que a gente quer trabalhar dos animais, da classificação dos animais. Então, depende se é animal pré-histórico, se é animal... Porque aqui, ó, a gente vai ver o que é comum de cada área de conhecimento. O primeiro que manda a gente já tinha visto, escrevo como falo, que a gente vai ver nas atividades. O bate-papo aqui está bombando, alguém pode me ajudar, porque hoje eu estou... Posso te ajudar, fica aí. Não, é que eu estou aqui lendo, né, olhando, né? Você está falando alguma coisa que eu vejo que tem relação, eu entro na jogada. Mas o bate-papo aqui hoje está bombando, a gente está perdendo aqui. Não. A Renata colocou educar na cidadania, na participação e não para, né, como um futuro. A representatividade nas salas estão sendo perdidas, isso mesmo, como motivar os alunos a participarem, não tem espaço mais para isso, né? E, principalmente, gente, a gente vê algumas questões mesmo políticas, né? Hoje, o Paulo Freire está sendo banido, né? A questão da discussão ontem da Amped foi essa. Ele é uma pessoa que já faleceu e mesmo assim está provocando, e as pessoas querem que ele seja banido, né, de tudo. E que poder é esse, né, que tem a pergunta, né? Viviane, é muito bacana essa preocupação em autonomia da criança, ser o hoje. Antigamente a preocupação era com a criança que virar a ser. Isso, Viviane. A gente não vive o presente. E as rodas de conversa que você falou. Isso mesmo. Olha o comentário da Márcia aqui, perfeito, né? Porque isso está especialmente nos mais velhos, né? Hoje não teve aula, a gente só brincou. Se o professor de quarto, quinto ano, até terceiro, faz um jogo, aí, o que você aprendeu matemática hoje, filho? Não, hoje a gente teve jogo. Né? Por isso, então, que eu volto na questão do planejamento e no quanto a gente tem que localizar as crianças sobre aquilo que elas fazem. Para que elas, esse exercício que eu falo sempre de metacognição é pensar sobre o que eu estou fazendo. Gente, quando terminar o jogo, por isso que o jogo não pode ser de qualquer jeito, ele tem que ser planejado. Calma que semana que vem a gente fala disso, né, Vânia? Do jogo. Calma, mas essa sistematização aqui, com essas atividades aqui, isso é uma sistematização. E isso a gente pode e deve trabalhar numa reunião de pais, gente. Mesmo que for na escola pública, em situações desfavorecidas, vai entender assim, ó, isso é a construção que a gente fez crianças. Olha o que a gente aprendeu nos projetos de ciência ou de história.
o que a gente quer aprender. E tinha uma coluna do que a gente aprendeu. Então, durante o projeto, a gente ia registrando. E isso a gente mostra para os pais, né? E os pais vão acompanhando. E eles acompanham também a própria fala da criança, que fala assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, essa criança parece que está mais inteligente do que eu nunca pensei sobre isso. Uhum. Né? Então, isso demonstra o nosso trabalho, né? Eu me lembro lá em Salvador, eu tinha aluna do curso de pedagogia que trabalhava num lugar que o tráfico era muito forte. Aqui no Rio é muito comum isso, né? Nós lá em São Gonçalo estamos lá no pertinho do Morro do Feijão, né? A gente aqui não está deslocado desses locais. E elas trabalhavam numa perspectiva, assim, de perguntar, de questionar, né? Elas tinham, gente, uma assessoria da Thelma Vaz, não era pouco, né? Então, elas trabalhavam com alfabetização, E um dia chegou lá o chefe do tráfico na escola, bateu lá, e as meninas me contando lá no curso de pedagogia. Abaixa que esses meninos estão questionando demais, estão pensando demais. Abaixa o nível aí dessa educação. Olha que situação, né? Você chegar nessa coisa. A Euvedina Mendonça. Eu também sou da rede municipal. A maioria da turma não participa por vários motivos. Nas aulas pelo Zoom, apenas 6 a 8 alunos. Luciane, fiz um quiz na sala sobre tartarugas marinhas e os pais foram convidados para responder as perguntas que as crianças já davam conta. Os pais ficaram desesperados, porque não sabiam responder nenhuma pergunta e os alunos davam um show. É isso, os pais são mais tradicionais, né? Não foram da nossa escola. Fui diretora da escola, a Márcia contando. No dia da reunião, a gente apresentava fotos e vídeos dos alunos produzidos em sala de aula. Os pais ficavam orgulhosos de ver os filhos estudando em sala e valorizavam o nosso trabalho. O vídeo é fantástico, principalmente com crianças de idade especial, porque às vezes não é numa atividade de papel que o pai vai ver a evolução do filho, isso no vídeo. E é muito importante a gente mostrar os vídeos para os pais, que eles veem o filho atuando, o filho discutindo uma hipótese, e aí eles vão ver que, de fato, isso é possível, né? Então, nada melhor do que... Então, esses, gente, são os eixos do trabalho do sistema de numeração que a Adélia Lerner defende nesse capítulo 5, o sistema de numeração problema didático. A gente vai ter que proporcionar atividades que as crianças coloquem a ordenação, né, como a gente já falou, a produção de números, a ler e interpretar números e comparar, né? Então, isso foram as atividades que elas fizeram nessas do projeto, elas fizeram na ordenação da altura, então elas precisaram de alturas, elas escreveram, produziram, escreveram, elas fizeram ordenação, comparação, ler os números. Então, as crianças estão brincando, mas a gente sabe que por trás da brincadeira, elas estão trabalhando com esses eixos que vão levá-las à apropriação das características do sistema de numeração. Comparar, desafia, então, o que está por trás da comparação? Desafia os alunos a discutirem critérios e pensar sobre o sistema de numeração. Se a gente trabalha com a série reduzida, não vai desafiar a criança a pensar nesses critérios. Por isso, os portadores, a fita métrica, os quadros e os livros, o trunfo, para que elas possam estar pensando. A gente parte do uso social e em seus diversos contextos. Então, o número de sapato, o calendário,
a quantidade, as medidas, como a gente viu também nos vídeos que as crianças fizeram receitas no uso social. O sistema de numeração vinculado à ordenação e refletir sobre o sistema de numeração com toda a sua complexidade. Isso é difícil quando a gente tem uma tradicional de ensino, não só para matemática, mas trabalhar com essa complexidade e ir se apropriando sucessivamente é uma ideia realmente difícil para nós, professores, nos apropriarmos dela. Quando eu tive acesso a esse texto pela primeira vez, lá nos anos 80, gente, né, 90, e isso foi muito complicado que eu pudesse rever as minhas posturas sobre o ensino de uma forma geral, né? Que a gente partia muito, eu vou ensinar de 0 a 10, de 0 a 30, de 0 não sei quanto, né? E partir dessa competência, o professor também vai se construindo ao longo da prática, com certeza. Cada dia eu sou a melhor versão de mim mesmo, eu falo, viu, nós também. Hoje eu sou a melhor versão, você é a melhor versão do você. Graças a essa reflexão, gente. A gente precisa estar sempre refletindo. Vamos lá, Fernanda, vamos pensar junto aqui. No ditado de números, que foi uma tarefa que a gente enviou para vocês, né? A professora ditou 17, 100, 107, 145, 252. E o aluno escreveu, né? Para 17, 10 e 7. Porque está pensando aí. Isso acontece muito, sim, na sala de aula, Luciana. O 100, olha o 107, o 145 e o 252, né? E eu trouxe as respostas de vocês, não coloquei o nome, para a gente estar discutindo sobre o que vocês, o que a criança sabe, o que a criança, nessa primeiro slide aqui, tá? O que a criança sabe que vocês responderam. A Lidiane, isso mesmo, Fernanda, sempre explico aos alunos o tema dos jogos ou brincadeira após cada momento de aprendizagem. Peço sempre que façam um relato sobre, um relato oral. Muito legal todas quererem participar. Fico feliz, sinto que estou no caminho certo, isso mesmo. Então, vamos lá, as respostas de vocês. As crianças escrevem do jeito que elas entendem, ainda não associam os números, ainda não sabem adicionar. Aqui, eu fiquei, ele não saiu aqui o que eu tinha grifado. Não sabem adicionar. Aqui, eu não entendi se, quando vocês responderam não sabem adicionar, se ela está pensando, porque a fala é aditiva. Ó. Quando eu falo 107, a minha fala é aditiva. Se é isso que vocês estavam falando, quando vocês colocaram aqui, não sabem adicionar, né? Porque a fala é aditiva, mas a escrita, ela é posicional. Ela vai estar trabalhando aditivo e multiplicativo. 257 é 2 vezes o 100, é multiplicação mais 50, é multiplicativo e aditivo ao mesmo tempo. Na verdade, a fala, ela é muito, muito misturada, né? Porque a gente não faz esse tipo de separação na fala. O que acontece é que, mesmo que eles não saibam adicionar, isso não interfere nesse caso, porque a proposta é de leitura. Vem antes dessa noção, ou desse conceito de adição. Então, a leitura vem antes. Eles começam a fazer essa leitura muito cedo. Então, o avanço, na verdade, para uma ordem maior é que causa dificuldade. Porque até então, e mesmo com números menores, de ordens menores, até dezena, eles também confundem no início. Como é que eu escrevo 27? Muitos colocam 207. Isso. 20, mas aí, como a gente tem o portador numérico, então tá, vai lá no quadro da centena e mostra para mim onde é que está o 27. Aí ele vai lá com o dedinho, segue com o dedinho, localiza.
Ah, é? Tá igual o que você escreveu? Então, é justamente na comparação, não só do portador, mas, por exemplo, num painel de soluções, né, quando a gente compartilha as ideias de todo mundo, as hipóteses de todo mundo, aí eles vão ver, alguns escreveram 207, outros escreveram o próprio 27, o 2 e o 7. E o que será que tem de diferente nisso? E aí a gente vai verificar, aí quem vai validar, né, o conhecimento é o portador numérico. Então vamos lá no portador, vamos lá no par da centena ver como é que está lá? Então é isso. A questão aditiva, ela entra quando a gente vai trabalhar com as operações. Aí é importante, mas por enquanto, quando se trata da questão da leitura e da escrita, é de fato esse cuidado com as ordens que eles têm que ter, e não necessariamente com a adição. Isso, então, mas olha aqui, eles têm apropriado os nós, como vocês falaram, apoiam-se na fala para escrever. 3 grupos responderam assim, né? Por isso que eu coloquei esse 3zinho aqui, foram 3 grupos que responderam. A criança conhece números redondos, se utiliza do mecanismo da fala para escrever números nos intervalos dos nós, como suporte da adição, fazendo justa posição. Então, mais de uma pessoa, de um grupo falou sobre isso, da adição. Por isso que a gente está trazendo para discutir isso, como a Fernanda falou, da produção. Aqui a gente está vendo leitura, a gente não está vendo as operações. Agora, 100, 107. Os nós que vocês colocaram, que algumas pessoas registraram aqui, nós, ou os redondos, são isso, ó. Eles se apropriam desses nós ou dos números redondos, 100. Ó aqui, 145, 200. Porque isso daqui chama a atenção das crianças. Então, é fácil elas se apropriarem desses números redondos, 100, 200. Mas no intervalo, ó, vocês já veem que de 100 a 110, elas não perceberam aqui, ó, que o 107, o 7 precisa ficar no lugar desse último 0 aqui, ó. Né? E elas sabem 200, mas não sabem escrever 252. Então, no intervalo... É que aí ela vai no que ela falou, é o 100 e o 7. Então, volta à ideia, não é questão aditiva, é questão da própria leitura mesmo. 107, então 100 e o 7. É essa. A lógica é essa. E que não é uma lógica muito errada, não. Né? Se a gente for pensar do ponto de vista dos romanos... A Márcia está falando aqui, alguns alunos que são adultos escrevem os números errados como as crianças. Sim, no EJA, na EJA a gente vê isso direto. Porque eles estão apoiando na fala, é aqui como vocês responderam. Ainda que eles tenham essa vivência, né, a experiência de vida, mas eles também fazem isso, é verdade, é isso aí. Agora, olha que interessante, porque 45 eles já se apropriaram, 52 eles já se apropriaram. Então, não é uma... a gente não se apropria, gente, desse conhecimento da forma linear, tá certo? Então, assim, eu posso saber o 45, o 52 e me atrapalhar para escrever 145. Por que não juntou tudo, né? A gente pode se perguntar por que não juntou esses 2 conhecimentos. E aí, a gente vai estar trabalhando nessas provocações de pensar, levantar hipóteses, para que eles entrem em conflito com as hipóteses deles, para que eles avancem e aglutinem, justapõem. Aí a gente vai trabalhar depois com as cartelas, que a gente vai trabalhar no próximo encontro. Conhece algumas regularidades do quadro numérico, registro das unidades dezenas. Olha, aqui, gente, essas crianças, elas não estão pensando como unidade dezena, é a gente que quer sistematizar logo o nome disso. As crianças aqui, elas não estão pensando na unidade dezena da forma com a qual a gente está acostumado, não. Relaciona o nome do número com a forma de escrever, ok, que é como se fala. Ainda não sabe os números que estão no intervalo entre esses redondos. Ok, que foi o que a gente colocou. Vânia, tem coisa no chat aqui legal para a gente discutir. Ó. Uma coisa que eu já ia falar e a Patrícia trouxe. Então, Patrícia, é fato isso mesmo, tá? Os quadros numéricos só vão até o 100. Então, o que acontece? Eles consolidam
e mais rapidamente também é uma outra, né, um outro aspecto. Eles consolidam mais rapidamente a ideia dos números de duas ordens, porque eles visualizam esses números com maior frequência. Então, o que a gente pode fazer? Botar quadro numérico de 100 até 200. Tem alguns quadros numéricos que vão de 10 em 10, aí é 100, 110, 120, 130, 140, que vão nos nós, né? Tem vários quadros numéricos maiores que 100. Vale a pena vocês pesquisarem os tipos que tem na internet, está cheio de modelos, só cuidem para começar sempre pelo 1, né, e nunca pelo 0. E aproveitem esses quadros que são maiores, que sempre que ajudam bastante. Eu tinha a minha sala, quando eu não era coordenadora, quando eu era coordenadora foi felicidade, né? Eu fazia o que eu queria na minha sala. Mas quando eu não era coordenadora, era um sofrimento, porque eu vivia sendo cobrada. Gente, você ocupa a sala inteira, os professores querem usar também a parede e não conseguem, porque só tem matemática. Ninguém usa, uai, eu vou usando. Agora, você falou uma coisa interessante, que é a criança vai no quadro numérico para validar. É sutil, mas eu quero chamar a atenção. Não vai para a professora. Então, o conhecimento não está só na professora. Ó, vai lá no quadro numérico, valida lá no... Então, sai daquela questão que a professora gostou ou não gostou? Não, eu não tenho que gostar ou desgostar. O conhecimento, ele tem que ser validado de outra forma. A Luciane também está falando que tem dificuldade para dividir parede. Ó, vamos lá. A gente tem... Agora, gente, essa atividade que eu coloquei para vocês pensarem o que a criança sabe, o que a criança desconhece, é para que, enquanto nós, professoras, precisamos identificar essas hipóteses, essas questões, esses pensamentos da criança para fazer intervenção. Porque se eu não identifico o motivo pelo qual ela está errando, eu só coloco o certo ou errado, eu não proporciono essas discussões, essas argumentações, eu não vou provocar através de questões, de atividade, e posso estar repetindo a mesma coisa, sem proporcionar um avanço conceitual das crianças, né? Então, o que essas crianças não sabem quando escreveram isso? Não domina a escrita dos números com 2 algarismos e nem com 3. Agora, com 2, ela tem, com 2, ó, 45, 52, alguns, né, porque ela pode ter se apropriado até os 60 e não dominar 85, isso não tem não segue um padrão, né? Sabe que algo permanece no registro do número e algo muda, mas não sabe o que ainda. Isso, elas estão levantando hipótese, muito bem. Apresenta-se em desenvolvimento quanto ao valor posicional, certo? Porque a partir do 100 aqui, ó, elas estão validando as suas hipóteses, estão escrevendo como se fala. Ela conhece alguns números. A criança identifica e reconhece os algarismos e sabe que os mesmos podem ser representados, pois não se utiliza de outros símbolos. Ótimo. Porque também tem uma fase da criança que ela pode usar, ao invés de número, outra representação. Nos números 17, ela escreveu 107, faz a composição por justaposição. E nos números 145 e 252, faz por síntese ideográfica parcial. O que significa essa ideográfica parcial aqui, que isso daqui não é uma ideográfica parcial. Isso daqui, ela está pensando e ela está usando os números. Então, isso não é ideográfico parcial, tá, gente? Isso ela está usando sempre os números, tá certo? Elas desconhecem ainda. Ai, meu Deus, esse negócio aqui. Elas desconhecem composição de números e valor posicional. Agora, alguns valores de algumas sequências, né? Ela ainda não conhece o uso real dos números,
não é bem assim, porque elas já estão usando, aqui foi o ditado, elas tiveram acesso ao livro do recorde, o uso real dos números, elas têm o acesso do uso real porque elas estão no mundo, né? Então, não é bem assim. Não reconhece que o número varia de valor de acordo com a posição ou casa decimal que ocupa, em determinadas sequências. Porque aqui, ó, no 45 ela sabe, no 52 ela sabe, então tem que ver qual sequência para a gente propor desafios de ordenar, de comparar números nos desafios que elas ainda não se apropriaram. Desconhece o quadro valor de lugar. Aqui, gente, nessa perspectiva, a gente vai trabalhar no quadro de valor de lugar bem à frente. O quadro valor de lugar, às vezes, complica a criança, porque ela não se pergunta sobre os nomes dessas ordens. É a gente, na nossa ansiedade, que quer apresentar logo isso. Isso não garante a apropriação do sistema de numeração. Deixa eu fazer um comentário, Vânia, sobre o quadro valor de lugar. Meninas, o quadro valor de lugar, ele é uma sistematização desses conhecimentos todos, das características do sistema de numeração. Ele é uma representação dessas ideias. Então, ele deve ser um dos últimos a serem apresentados nesse processo. Então, o investimento maior que a gente precisa fazer, às vezes a gente acredita que o quadro valor de lugar vai ajudar a criança, mas é bem como a professora Vânia falou. Ele pode complicar porque ele vai ter que separar e classificar cada algarismo numa determinada posição, quando ele ainda não entendeu ele não compreendeu essa organização na própria escrita. Então, quando eu vou para o quadro valor de lugar, é porque eu já estou no caminho de chegar numa sistematização. Mas nesse momento, agora, nessa tarefa que a professora Vânia mandou para vocês, com essas escritas, essas hipóteses das crianças, aí ainda não cabe o quadro valor de lugar, porque elas nem conheceram outros recursos, como as fichas sobrepostas, como o próprio material dourado, né, o próprio ábaco. Então, é pensar que o quadro valor de lugar, ele é fundamental, é necessário, mas não nesse momento. Agora, é preciso investir, de fato, nos portadores numéricos, no olhar os números em vários contextos, nos jogos, no super trunfo, por exemplo, que vocês trouxeram, que foi ótimo. Eu tinha até esquecido, de tanto tempo que eu não uso, que eu não dou aula para criança, que eu tinha até esquecido dele. Mas lembrei da minha filha que teve, que a gente usou muito na escola, falei, nossa, lembrei. Então, a Luciane colocou aqui, ó, que ela está concordando com a gente que o quadro valor de lugar é um conhecimento arrumadinho. Não foi a criança que construiu isso. Exatamente, Luciane, então, exatamente. Nós, na nossa cabeça adulta, a gente acha que aquilo ali, nossa, é tão claro, como que você não percebe que é unidade, dezena e centena? Gente, isso, a humanidade demorou um tempo para arrumar o sistema de numeração, assim também é com a criança. Ela vai passar por todas essas fases que a humanidade passou, e isso é uma questão nossa, de adulto, tá? Então, nesse momento, é importante que vocês saibam ler essas hipóteses para provocá-las com boas situações. Por isso que a gente deu essa atividade para vocês responderem. Ela desconhece a composição do número. Neste caso, poderia usar a estratégia de trabalhar com fichas sobrepostas. Isso, a gente vai trabalhar no próximo ponto. Bem bacana. Aqui, ó, e tanto é que o quadro valor de lugar não ajuda tanto, que isso daqui, esse teste que eu dei para vocês, né, que estava... Eu vou ampliar aqui um pouquinho. Que esse teste estava numa prova, né? Na prova que foi feita, eu acho que é prova Brasil, para alunos de 5º ano,
E, com certeza, eles trabalharam só com o quadro valor de lugar e ainda não se apropriaram com os números grandes, ó. Foram 378 alunos pesquisados, o número é 5.001, é igual a letra A, letra B, letra C ou letra D. A maioria respondeu a letra C, certo, né? Que é 5.001. O que essas crianças sabem? Aí vocês colocaram. No quadro apresentado, observa-se que a maioria dos alunos optaram pela letra C. Isso, 222, que está certo. Que indica que eles fizeram uma soma para chegar ao resultado 5.001. 5.000 mais 1, 5.001. Ok. Registra os números redondos apoiados pela fala. 5.001. Eles se apoiaram na fala. Pode ser. A maioria dos alunos analisados já sabe que os números se descompõem em casas decimais e que o número muda de acordo com a posição que ocupa. A decomposição consiste em desmembrar os números na sua casa em ordem. Então, essa resposta contempla melhor o que a criança pensou aqui. Tá certo? Até porque, Vânia, no 5º ano, né, a gente está falando de Prova Brasil, no 5º ano, eles já dominam, ou já têm bem mais consolidado a questão do quadro valor de lugar, que começa lá no 3º ano, no 2º e 3º ano, mas até o 5º ano eles já viram bastante o quadro valor de lugar. Agora aqui já é uma outra situação. A maioria entende sistema de numeração, sim, mas a gente tem muitas pessoas que estão fora, letra A, letra B, né? Então, vejam, a A e a B estão errados, os alunos. Deixa eu colocar maior de novo aqui, ó. Olha aqui, os que responderam A, eles desconsideram o valor posicional, 500 mais 1. E 500 mais 10, olha, o erro dessas crianças da letra A e da letra B. E 121 responderam 500 mais 1. Então, a gente ainda precisa trabalhar muito com o sistema de numeração, continuar a trabalhar, porque uma coisa, isso apoia o que a pesquisa da Adélia Lerner está falando, que não garante, se eu trabalho até 100, se as crianças vão transpor por 500, por 600, por 700, para os outros intervalos. E a gente precisa continuar fazendo um trabalho sistemático até o 5º ano. Está vendo que esse conhecimento não é transposto assim? E que 501 tem o 5, 0 e 1, mas aqui você esqueceu que tem 2 zeros, né? Quem respondeu assim, o grupo que respondeu assim, tem 5, 0 e 1, mas tem 2 zeros, porque a casa que está desocupada aqui, você representa com 0, então não podia ser 5, 0 e 1, porque ia ficar 501, e não 5.001, né? Assim, eu estou chamando a atenção dessas respostas, porque essa forma da gente explicar como a gente entendeu o que a criança sabe e o que desconhece, é bom a gente explicitar para a gente para propor intervenção. Se eu não faço uma interpretação adequada, eu não vou propor uma intervenção ajustada para a necessidade da criança. Por isso que eu estou trazendo algumas respostas que eu achei que mereciam a gente estar discutindo com vocês aqui no grupo. Né? Um outro aspecto, Vânia, a gente olhando para os dados, né, agora está analisando um pouco os dados, a gente tem aí em torno de 40%, mais ou menos, não fiz de cabeça aqui agora, mas mais ou menos uns 40%, em torno disso, de crianças que erraram. Ponto, que erraram. Né? Então, isso quer dizer que isso é um índice muito alto para um 5º ano, em final de 5º ano. Né? Uma criança de 5º ano que já está saindo do 5º ano. Então, a importância do trabalho com a construção das ideias do sistema de numeração decimal, elas avançam para além do 5º ano. Tanto é que no 6º ano, muitas famílias dizem assim, mas ele já aprendeu isso no 5º ano, porque o 6º ano é basicamente um aprofundamento do 5º. Né?
Então, muitos pais falam que as crianças já disseram que já aprenderam isso no ano passado, mas não consolidaram, né? Elas já aprenderam alguma coisa sobre. Mas esse domínio do sistema de numeração decimal, ele avança, e a gente encontra meninos de final de anos finais, ou mesmo de ensino médio, que ainda têm dificuldades em lidar com as escritas e os registros, e as operações mentais, principalmente os cálculos mentais que podem ser feitos por meio da compreensão do sistema de numeração. Então, crianças que trabalham bem a decomposição e a composição são crianças que se desenvolvem bem no cálculo mental, o que já não acontece com crianças que não têm essa facilidade, não têm esse conhecimento, né, essa habilidade desenvolvida. Então, vejam que é um índice alto, 40% é um índice bem alto. E a pesquisa da Camille Constance já falava isso na década de 60, que você trabalhar só com quadro valor de lugar, sem ela entender o que está por trás disso, dificulta a compreensão. E a gente está vendo em todos os senões das provas padronizadas, mas é importante esse feedback, mesmo a gente vê que precisamos trabalhar de forma diferenciada do que a gente vem trabalhando. Olha, realmente, esse slide, gente, não está didático, viu? Porque ele está péssimo do tamanho da letra, que eu quis fazer só 1 ou 2, ó, tá péssimo. Nota 0 para a professora de didática de vocês. Então, teve gente que respondeu assim, a alternativa A, conhece o sistema de numeração decimal, compreendem que o número tem 4 algarismos. Letra B, desconhecem o sistema de numeração decimal, porque ele colocou 5.010. Alternativa C, conhece o sistema de numeração decimal, conhece números redondos, conhece a composição dos números, isso. A maioria dos alunos acertou a decomposição do número, entretanto, uma parte considerada da turma conhece números redondos e ainda apoia na leitura do número para escrevê-los. Pouco mais da metade já sabe decomposição, mas a gente precisa que todos saibam a composição, né? O C e o D, eles sabem decompor os 5.000, ó. O A e o B ainda estão bem mais atrás, porque estão considerando 500, né, gente? Então, estão com conhecimento, quem colocou letra A e letra B ainda, ó, tá em condição, pensando nos 500 e não levando em consideração os 5.000 aqui, ó. A maioria das crianças já tem conhecimento do valor posicional, portanto, fazem composição número. Mais da metade do grupo de crianças pesquisadas identifica e reconhece os algarismos, fazendo uso da escrita numérica convencional. As crianças que marcaram a letra A agregam à escrita a soma inferida pela leitura de 500 mais 1. Composição por justaposição. Desta forma, já apresenta conhecimento sobre o conceito de adição. Pode fazer soma oral pelo cálculo mental, mas aqui não é 500 mais 1, é 5.001, né? Então, isso daqui não é assim, é 5.001, e não 501, né, gente? Os grupos B e D provavelmente confundiram, né, a posição dos números, consequentemente, o seu valor. E aqui, desconhecem, vou colocar maior de novo. Desconhecem ainda nessa questão, a maior parte dos alunos que errou a questão mostrou dificuldade na decomposição por ainda não estruturar, né, o sistema de numeração decimal. A decomposição por ordens e classes, eles desconhecem. Os alunos ainda estão construindo o conceito de decomposição, por isso escrevem sem levar em conta o valor posicional do número, ou seja, ainda não têm a noção de ordens e classes. Não compreender os princípios do sistema de numeração. A construção da composição numérica pela síntese ideográfica, que, de novo, a pessoa colocou assim, mas isso não é ideografia. O valor posicional, o número composto da forma convencional,
E a alternativa A, B e D desconhece os números redondos. O D não desconhece, porque ele sabe que é 5.000, né? O D, ele sabe que é 5.000. Não associam as informações para decompor os números. Então, gente, essas questões que seria importante da gente rever com vocês. Que, se eu sou professor dessas crianças, Vânia, tem coisa no chat aqui para a gente tratar. Eu vou de baixo para cima, que para mim está muito ajude pelo Pode chat. ser? Ó, eu vou de baixo para cima, tá, meninas? Até chegar onde a última que eu li. A Lidiane está trazendo a questão de ordens e classes, um trabalho constante, pois ainda temos muitas crianças no 4º e 5º ano com dificuldade de escrita numérica e compreensão do valor. Perfeito, Lidiane, é isso aí. A Aparecida está perguntando por que o número do 252, naquela escrita 252, não pode ser considerado uma síntese ideográfica parcial. É o seguinte, Aparecida, quando se fala em escrita ideográfica, a gente está tratando de signos e símbolos que são do nível do pictórico, entende? Então, eles já passaram dessa escrita ideográfica, quando eles usam bolinhas, risquinhos, usam X, usam algum outro símbolo ideográfico para representar aquilo que eles estão querendo comunicar, né? Então, por isso, quando chega nesse estágio aqui, eles já passaram dessa questão da escrita ideográfica. Plena ou parcial, não importa, mas aqui já não é mais. Eles já estão numa escrita simbólica. Essa que é a questão, tá? Então, por isso que não é... Aí, se você falar de escrita simbólica, parcial, aí a gente pode pensar num conceito novo. Mas o ideográfico já não cabe mais aqui, não aparece mais aqui. A Márcia colocando que ela dá para o 6º ano, e, nossa, como eu sofri com isso. De professores das famílias acharem que a professora não ensina nada, porque eles já viram isso. Não é que eu não ensino nada, é porque esse conteúdo está sendo aprofundado, enfim. Mas aí isso leva, sim, ao desinteresse. Por isso que as estratégias que a gente tem que usar tem que ser diferentes do 5º ano, para que eles vejam, e os contextos também, né, para que eles vejam esse conteúdo de uma forma uma repetição do 5º ano. Fernanda, só vem nos livros didáticos ou nas atividades assim, compõe e decomponha. E o quadro valor de lugar, o menino faz sem pensar, gente, não tem desafio. É bem diferente dessa atividade que a gente já colocou anteriormente, de comparar número de saquinho com valor. Então, é muito mais desafiador pensar nessas comparações com uso significativo. Exatamente. Um projeto, do que ficar colocando quadro valor de lugar, unidade, desenho, centena. Os meninos nem pensam, por isso que estão respondendo assim. E eles nem trazem para cá, porque não veem o sentido daquilo. Então, é diferente de eu construir a hipótese com a turma. Então, aquele quadro anterior que está aqui no texto da Priscila, quais foram os nossos conhecimentos? A criança escreve como ela pensa daquilo, com a fala da criança. Então, quando ela fala aqui, quando a gente conta o número menor vem primeiro, então está com a fala da criança, faz sentido para aquela sala essa sistematização. O quadro valor de lugar não faz sentido para essas crianças, por isso que nem eles trazem aqui para usar, para verificar se a composição está certa ou não está. Né? Porque é um conhecimento que é jogado para a criança, de cima para baixo, e ela não faz sentido. Enquanto que no projeto tem todo um sentido de uma construção de conhecimento, né? Não sei se está ajudando vocês, né, essas discussões, viu, gente? Porque eu achei que fosse pertinente mesmo trazer as respostas para a gente discutir, para que não ficassem essas dúvidas com vocês, né? Aqui, a outra prova que foi dada, outra questão da prova. O número natural formado por 10.000
2.906. Aqui, 12.906. É a letra B. Né? A criança respondeu certo, está na letra B aqui, ó. Mas a gente ainda tem crianças que pensam equivocadamente. Então, não entendi se essas questões foram aplicadas às mesmas crianças. Foram. Essas 170 e poucas crianças que responderam essa questão foram as mesmas crianças, tá? A princípio, conhecem o valor posicional do logaritmo e sabem compor números, mas alguns podem ter acertado por saberem somar, ou ainda terem se apoiado na fala do número. Mas a maioria ainda a gente tem com problemas, ó, porque a gente tem 41, 26 mais 67, né? 628 mais 4, 100 e tantos, que estão sem saber, é muita criança, gente, né? Eu fiz aqui um cálculo aproximado. A Alessandra está colocando que está esclarecedora, a Cláudia, sim. Eu iniciei com quadro-valor com o meu 4º ano, ok, Cláudia. Eu não uso mais o quadro-valor, a Luciane, o material dá conta para mim. Aparecida, pode o 21 ser escrito de 3 maneiras? Isso, Aparecida, 201, 211, 217, que aparece ser maior do que 30, que a criança enfrentará a necessidade de modificar, elaborando caráter ideográfico do registro numérico. Ana Cristina Rangel. Elas vão... Ela fala do caráter ideográfico, por conta da... Quando ela fala de caráter ideográfico, é por conta da visualização que a criança tem. É como se ela, entre aspas, estivesse desenhando aquela ideia que ela tem do 200. Então, ela sabe, pensa na imagem do 200. Tá? A criança pensa naquela imagem. Mas por isso que ela fala de caráter ideográfico, porque a criança se remete àquela imagem que ela tem. Então, ela já criou, como vocês mesmos já disseram aqui dos nós, e a gente também trabalhou nos encontros anteriores, ela já sabe quem é o 200. Aí ela vai, 200, quando a professora pensa no ditado, né? A pessoa está ditando, 257, 200. Aqui tem um caráter ideográfico para algumas crianças, porque elas se reportam à imagem do 200. E aí ela vai, pensa no 200, aí ela tenta entender o resto, 57. Ela escreve 57, porque o 57, ela está vendo todo dia lá no computador numérico, lá no quadro da centena, então esse ela já sabe. E o 200 ela também já sabe, então ela junta o 200, que ela sabe, com o 57, que ela também sabe, e está lá o 257. É isso, é um caráter ideográfico, quer dizer, dá uma ideia de imagem. Isso é muito da questão de representação, isso é muito da semiótica, gente. Tinha que ter um curso de semiótica só para professor que ensina matemática, né? Para poder a gente entender a força da representação, das representações, né? Na aprendizagem de matemática. Isso é muito forte. Vamos lá. Ele tem um delay também, esse slide também, ele demora um tempo para trazer. Então, outra atividade que a gente pediu para vocês falarem, né, o que conhece, o que desconhecem o Pedro e o Paulo aqui nessa atividade do bingo. Então, olha aqui, as discussões bem de jogos e significativas, né, a professora registrou a sua prática, ó, a dupla de Pedro e Paulo estavam jogando e havia o número 51 e 41. E o Paulo perguntou, este número 41 tem que ter 2 números, e o Pedro, por quê? Porque a gente fala 41. Ah, então, o último é o 1. Já achei 2 números, aí ele mostra na cartela do bingo, 41 e o 51. Só pode ser um deles, vamos ver qual dos 2 é. Eu acho que 41 é este aqui, aponta para o 41, porque este começa com 5, ele mostra para o 51, começa com 5. Quando a gente fala 41, não parece nem um pouco com o som do 5. Assinala, então, 41, que é o 4 e 1, né?
Aí a professora, ao passar, perguntei, como vocês concluíram que este é o 41? Paulo contou exatamente como aconteceu. Apontei para o 14 e perguntei para ver se estavam atentos à posição dos algarismos. E por que não pode ser este? Porque quando a gente fala 41, o último que a gente diz é o 1, e não o 4. E este, o 14, né, o último é o 4. Olha que bacana a professora. Ela ainda provocou a criança a de fato, pensar nessa hipótese que ela levantou. Então, se 14, olha o bom exemplo da professora, olha que sacada fantástica da professora de realmente, ó, então se o que você está falando é o 4 e o 1, então 14 tem o 4 e o 1, mas as posições estão invertidas. Mas será que é válido essa hipótese que você levantou, né? Então, ela coloca o 14 com quem diz para a criança, será que é válido, né? Vamos ver, aí ele justifica. Então, olha a argumentação da criança, olha como que ele está validando o que ele pensou aqui, e olha a aprendizagem que eles estão construindo na sala. Vou reforçar. Olha o exercício da metacognição aqui. Faz a criança pensar sobre aquilo que ela disse e traz uma possibilidade dela titubear, né? Dela, de repente, assim, ué, é mesmo, tem 4 e tem 1, mas por que não é? Esse exercício é que vai ajudar a consolidar essa leitura e essa escrita. Quando a criança chega lá no quadro de valor de lugar, isso já tem que estar consolidado, porque o quadro de valor de lugar ele tem outras intencionalidades para além do que a gente está pensando, né? Então, é muito importante mesmo que a gente faça esse exercício muito com as crianças, de comparar e de confrontar essas escritas para que elas realmente consigam consolidar isso antes de sistematizar, porque aí quando for para a sistematização já está meio caminho andado, né? Então, vocês colocaram que elas sabem, estes números são formados por 2 algarismos e a ordem dos números apoiados na oralidade. Então, olha como que, de novo, aquelas musiquinhas para guardar as séries numéricas, sei lá, a gente, há muito tempo atrás, quando eu era professora, a gente brincava, vamos contar agora a partir do 10, a partir do 20, fazer várias formas de contagem para garantir essa oralidade na contagem. Como que elas se apoiam nessa sequência que elas têm garantido, né, de memória, para ler os números com os quais elas não sabem, que elas não identificaram ainda, para ler e interpretar esses números. Elas reconhecem os numerais, elas têm conhecimento do sistema de numeração deste intervalo, né, gente? Porque se a gente propor um intervalo maior, então, desse intervalo, elas têm o conhecimento. A criança sabe que o sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos diferentes para representar todos os números? Não sei. Não sei se a gente pode afirmar isso nessa discussão. A criança não conseguiu identificar, reconhecer e contar agrupamentos de 10 em 10. Tá? Os algarismos representados na posição das ordens do sistema de numeração, sim. Que 41 e 51, ela está usando a ordenação mas através da fala. Relaciona o nome do número com a forma da escrita. Percebem que falamos primeiro o algarismo da maior ordem, 41, 51, ok. Sabe o porquê daquele número escrito dessa forma, posicionamento. A intenção de descobrir que eles sabiam mesmo o posicionamento em relação à leitura. Então, essa intervenção da professora teve, de fato, essa provocação. As crianças sabem a ordenação da numeração falada, e isso é muito importante. Então, essas brincadeiras são fundamentais. As crianças identificaram e reconhecem os números até uma determinada classe decimal. Nessa tarefa, a linguagem, o número cantado pela professora possibilitou ao Paulo fazer uma associação entre o primeiro e o último número, e dessa forma ele relacionou
o nome do número é escrita numérica. 40 deve começar com 4, pois o número é parecido. Então, gente, outra coisa que eu percebi nas respostas é assim, tem respostas muito gerais, que aí a gente não sabe se de fato vocês identificaram. Essa última aqui, que é toda explicadinha, de fato a gente percebe que vocês reconheceram o que sabe, o que não sabe, né? Então, é importante isso, parece, eu estou repetindo, mas quando nós identificamos os conhecimentos, desconhecimentos das crianças, a gente vai fazer as intervenções mais ajustadas. Então, o que essas crianças desconhecem? Relação entre número e quantidade e valor posicional do número pode ser no tal qual a gente gostaria dos nomes, mas o valor posicional, ele falou 41, 51. Ele não verbalizou, mas o valor posicional, ele está falando, eu falei primeiro 40, o 41, eu falei o 4, né? Desconhecem relação de números maiores e menores, se são diferentes ou iguais. Verifica se os alunos realmente entenderam o sistema de numeração. Eu agrupei aqui coisas diferentes aqui na resposta. Na hora de catalogar a resposta de vocês, está confuso aqui. Fala. Deixa eu só retomar essa primeira. A primeira lá, a relação entre número e quantidade, não, porque a gente não está tratando dessa relação entre número e quantidade aqui. Não, a gente não está na questão da quantificação. Eu acredito a gente está só na leitura escrita. Está na leitura e na escrita, né? A gente não está quantificando, porque no bingo não é a quantificação, é a identificação. Não, é a identificação, isso aí. É a identificação no bingo, porque eu não vou contar 41. Olhar o número e vou identificar. Vou ler. A ideia no bingo é leitura. Né? Gente, eu vou passar esse slide aqui que eu não fiz direito a minha tarefa. Porque está confuso ali, está misturando perguntas, tá? Desculpe. Aqui, esse outro aqui, ó, comecei a aula de matemática de um jeito diferente, coloquei em dúvidas as afirmações corretas dos meus alunos. Aqui, ó, eu achei fantástica essa intervenção. Coloquei em dúvidas as afirmações dos meus alunos, porque fica no nosso contrato didático que eu só pergunto quando tem erro. E aí, se eu pergunto a afirmação correta e misturo com as incorretas, isso é fantástico, porque aí não fica aquela coisa, se a professora perguntou porque está errada alguma coisa. Outra questão que fica no nosso ensino tradicional, a professora perguntou porque está errado. E com isso, eles responderam as minhas perguntas e me mostraram claramente o que sabe a respeito do sistema de numeração. Propus que me ditassem números. Alguém disse 133. Completaram. É com 1, 3 e 3. Como? Com 2, 3? A professora perguntou. Bom, é que os dois são são o número 3, mas tem valores diferentes. Como pode ser que o mesmo número tenha valor diferente? Como vamos entender isso? Olha, os números são sempre o 3, porém, há diferentes 3. Escreve aí na lousa, 333. Isso é o 333, não é? Tem um 3 que é 3, o segundo é 30 e o outro 3 é 100. Olha que fantástico que Lia tem. Ela já percebeu o valor de cada ordem aqui. Sempre acontece isso? A professora perguntou. O Guilherme, sim. Com quem é 55 também. O do meio é 50. Eu vejo nenhum 50 ali. Ela provocar as crianças a explicarem as concepções que elas já se apropriaram é fantástico, né? Olha que bacana, né? E as crianças, de fato, já se apropriaram, porque o Guilherme deu de outro número. Essas crianças não vão aceitar qualquer resposta nossa, né? Vão ser uns adolescentes muito bons, como eu tenho aqui em casa, que foram criados nesse tipo de escola. Por quê? Por que não pode? Porque sim, né?
porque sim não é resposta. Então, a matemática nos permite, no texto, a levar as crianças... Ah, tá. Aqui, gente, eu já não peguei as respostas de vocês para não ficar tão cansativo, e nós já chegamos às 11 horas, né? Mas eu selecionei aquelas questões anteriores que precisavam discutir aqui, como a gente já discutiu sobre adição, aquelas questões. A Fabiana, ainda soltam boas risadas achando que estão nos ensinando, né? Envolve, as crianças são bem bacanas nisso mesmo. Quanto ao texto que eu pedi para selecionar o que vocês acharam de bacana, né? Tem muita coisa interessante que vocês colocaram e estão nos dando feedback. Eu não vou ler aqui pontualmente, não, né? Mas, professora, eu desconhecia que propostas como essa, oração descritas no texto, não aquisição do conhecimento da estrutura do sistema de numeração. Então, olha que bacana aqui, como que vocês estão se apropriando, né? Que a gente olha, porque a gente pode aprender muito pelo registro de outra professora, que é o que a gente tem como estratégia didática desse curso, né? Esse texto é um registro de uma professora sobre as atividades desenvolvidas, e ela vai fazendo a reflexão, e proporciona que outros professores aprendam conosco, na nossa prática, né? Então, isso é importante, vocês estarem registrando a prática de vocês, que é uma forma de compartilhar a experiência com outros professores, que vão evoluindo com a prática de vocês. Aqui, outro pegações, insubstituível as leis do sistema da criança, que ela fala, as caras regularidades, 30, 40, o que se repete? Ah, o zero, o que muda? Ah, o primeiro número. Então, buscar essas regularidades com as crianças, que é uma outra construção, é muito importante para elas se apropriarem das leis do sistema de numeração. Eu sabia dessa afirmação, mas gostaria de dizer que ver a atividade realizada me ajudou a concluir que isso pode ser feito em grupo. Eu achava que essas conquistas tinham que ser individuais, e sempre propunha atividades individuais e anotando o progresso de cada um, respeitando seu tempo. Então, eu achei significativa essa história, porque nessa proposta, a gente trabalha muito em grupo, porque a gente aprende mais no grupo do que individual, não que... entendo, o processo de construção é sempre pessoal, né? Eu não vou aprender para você nem para o outro. Mas na troca e na interação, como já dizia Vigotes, é que eu preciso consolidar aquilo que eu penso. Então, por isso que no grupo o avanço é mais rápido, porque ao validar aquilo que eu já tenho implicitamente, eu explicito um pensamento, que é o que a Fernanda falou. Por isso que o curso, a gente colocando em discutindo, vendo a ideia do outro, né? Então, por isso que o grupo sempre é um avanço. Comentar alguma coisa? Né? Eu quero porque, como ele respondeu isso, quando ela fala essa eu não faço, abrir a sala de aula, se eu deixar para pensar nessas possibilidades, na hora que eu tenho que mandar Joãozinho sentar, Luísa vem, não sei o que, pega o caderno, bota no lugar, não sai. Então, precisa realmente planejar. E mais,
Eu preciso ter listadas todas essas regularidades que eu quero que as crianças observem para investir como. Então, eu tenho que estar com isso planejado, isso desse planejamento, garantir que eu vou levar aula e que eu vou levar isso como questionamento, e não como toda vez que o segundo, ele vale tanto, porque chega uma hora que a gente faz, e como a gente não está fazendo as perguntas adequadas e eles não avançam, chega uma hora que a professora cansa e resolve dizer quais são as regras do jogo. E aí ela fala quais são. Não é, Vânia? Gente, eu não estou falando de outras professoras, eu estou falando de mim também, tá? Você acha que eu nasci sabendo isso tudo? Não, gente, não foi, tá? Ó, mão dada com vocês e estamos juntos. Mas eu estou chamando, eu justamente estou chamando a atenção para isso porque eu passei por isso como professora. Depois que eu aprendi, eu vi isso nas minhas professoras quando eu fui coordenadora, enquanto formadora também. Então, o planejamento ele é essencial para garantir que eu faça essas intervenções. Porque a sala de aula, como eu disse, é um organismo vivo. Ela não para e a gente fica naquela loucura de querer organizar a aula e às vezes esquece depois. Então, se eu não tenho planejado uma ideia do que eu vou fazer, eu vou lá e executo o que está no livro didático, que está acontecendo. Então, eu, professora de didática, as minhas alunas, mas é flexível, vai mudar, o que eu vou fazer? Se eu não pensar com essas intervenções, não tem nenhuma intervenção. O planejamento é um estudo de boas perguntas. O que é flexível é o planejamento durante a aula. Aí ele é flexível, porque que o grupo não avançou, aí vem todo o meu conhecimento, eu vou juntar tudo, né? Eu vou fazer uma análise de tudo aquilo, eu vou aplicar todos os conhecimentos que eu já tenho, e agora? Ou se não se alguma coisa, eu sei disso. E o que a gente muda é a forma como ensinar, e não o conteúdo com o qual a gente vai ensinar, porque a flexibilidade é no como, na estratégia, e não no que. Exatamente. Aí tem, através do texto da leitura da Priscila, destacamos que não tínhamos conhecimento para o trabalho com números decimais com crianças da educação infantil, considerando a forma de pensar e fazer da própria criança, destacando as possibilidades tão ricas, significativas e contínuas que aparecem no texto. É porque a gente trabalha com o sistema tal e qual, a gente não esconde esse conhecimento, né? E a gente aprendeu lá no curso normal, né, que é de pouquinho em pouquinho, é homeopático, em doses homeopáticas, né? Então, são várias desconstruções. Eu não vou poder contemplar tudo, porque nós estamos no tempo. Então, no próximo encontro, a gente vai ter a tarefa de assistir esse vídeo, né, e vocês vão estar respondendo a questão de que maneira as propostas desenvolvidas durante esse curso de extensão podem contribuir para que a criança não desenvolva ansiedade em relação à matemática. Então, é um vídeo bem interessante. A lista de presença, a Lê, pode colocar aqui para a gente no chat de novo, que elas estão pedindo. Então, vocês vão assistir esse vídeo. Vou trazer um comentário do planejamento que ela falou. Ela realmente falou sobre o planejamento num comentário, mas eu também não li o comentário dela. Eu sei, Diana, eu sei o quanto. Foram 2 anos, né, Lid, falando planejamento. Então, ele está na nossa veia. Mas é isso, tá registrado. A Letícia colocou a lista aqui, ó. Obrigada, Cláudia, muito melhor no final, mas tem gente que fica caindo, né? Não sei. Esse texto aqui, ó, A Vida Numérica na Sala de Aula e o Sistema de Numeração, foi um material produzido pelo MEC, mas está bem interessante,
para que vocês, inclusive, tenham atividades com as quais vocês pensaram aí sobre o que sabem, o que desconhecem as crianças, vocês vão reconhecer aqui. Mas ele aponta, de novo, sobre a escrita numérica, que eu acho que a gente precisa estar vendo mais uma vez. Para quem quiser aprofundar mais sobre isso, tem o capítulo 5 desse livro de da matemática. Quem quiser se aprofundar nessa pesquisa que a Brenna Lerner fez sobre o sistema de numeração, da escrita numérica. E o segundo e o terceiro slide não foram salvos aqui, cheio para cá. Olha que delícia. Cheio de novidade com esse site. A terceira atividade, só um pouquinho, gente. A terceira atividade, que depois a gente vai disponibilizar na plataforma, é fazer as fichas sobrepostas. Vão estar para vocês uma cartela das fichas sobrepostas, aqui ela que apareceu. É que eu estou muito ansiosa hoje, e para ele puxar aqui, ele vem devagar, quase parando. Eu estou no 300, lá no compasso 300, ele está no 50. Então, a gente deixou essas fichas sobrepostas para vocês tirarem, imprimirem, para a gente utilizar na próximo encontro, um trabalho das fichas sobrepostas, para que a criança se aproprie desses intervalos, né, construam essas escritas dos intervalos.